Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, com esse propósito de compreendermos a doutrina espírita, que possamos realmente estar atentos para que nós tenhamos assim essa capacidade desta compreensão e perceber dificuldades, perceber como o nosso codificador precisou ser aquela pessoa com muita vontade, com muita garra, com muita fé, com muita energia para, então, chegar ao que nós temos hoje em termos de doutrina. Vamos lá, então? É isso, então. Dando prosseguimento a esse nosso estudo, né, com essa apostila da Federação Espírita Brasileira, que está revisada, que está atualizada, nós vamos, então, buscar o nosso conhecimento, buscar o aprendizado da doutrina espírita. E hoje nós queremos falar dos primeiros contatos do professor Rivaio com os fenômenos mediúnicos, né, que vieram, então, anteceder a codificação. Como nós já sabemos, estudados em momentos anteriores, né, o meado do século XIX, as mesas girantes fizeram uma grande revolução na Europa. Então, e chamou a atenção não só da sociedade, mas de toda a imprensa. E o professor Rivaio, ele é um estudioso, sendo ele estudioso do magnetismo, como outros grandes nomes, ele vai trazer para a gente algum relato. Ele se expressa assim, ele diz que foi em 1854 que pela primeira vez ele ouviu falar das mesas girantes. Ele se encontrou com um amigo, o antigo senhor Fortier, e esse amigo então disse para ele: já sabe da singularidade, da singular propriedade que se acha na descoberta do magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo que ela gire e caminhe à vontade. Bem, o professor Rivaio ouve isso e diz que, a rigor, isso não me parece assim radicalmente impossível fazer com que um objeto se mova. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, ele pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Então ele ouviu aquilo e aquilo ficou simplesmente, né, como uma coisa possível. Passa algum tempo, ele encontra novamente com o senhor Fortier, que diz para ele que, olha, tem uma coisa muito mais extraordinária do que eu te falei. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. O que fale, aí o professor Rivaio fala, bom, aí já é outra questão. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar um sonâmbulo. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto, né? Para fazer a gente dormir, um conto, uma historiazinha. Então ele coloca essa situação e continua, então, sem crer. Mas porque pessoas também ilustres passaram a falar essas coisas para ele. Ele diz assim, olha, eu concebi o movimento por efeito de uma força mecânica, uma coisa material, mas ignorando causa, de lei, de fenômeno, né? Isso aí porque ele quer buscar uma lógica. Ele diz que achava absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Uma vez que ele fala que não tem cérebro, não tem nervo. E, diante disso, ele se coloca diante de um fato inexplicável, mas não dá muita atenção. Ele acha que isso tudo é contrário às leis da natureza. Ele acha, não, ele vê que isso tudo é contrário à lei da natureza. Mas o professor Rivaio era muito curioso. Mas até então não teve nada que atraísse assim essa curiosidade dele. Só que ele observou que pessoas honradas, pessoas dignas, pessoas de boa fé, que confirmavam essa opinião, que começaram a falar isso.
É a ideia de uma mesa falante, sabe? Ele não conseguia entrar na mente dele. Então, isso aí começou a chamar a atenção dele. No ano seguinte, já em 1855, ele encontra o senhor Carlotti, um amigo que ele considera de muito tempo, e falou daquele fenômeno. Durante muito tempo, sentou e conversou com ele sobre os fenômenos e estava entusiasmado. Ele considerava aquilo uma ideia nova, o senhor Carlotti. E passa algum tempo, né? Passou alguns meses, ele foi na casa de uma sonâmbula, a senhora Roger. Ele foi lá justamente com o senhor Fortier, que já tinha falado com ele, porque na realidade ele não acreditava naquilo, mas chegou um ponto, tanta gente falar, que ele quis observar o que estava acontecendo. Quando ele chega lá, então, na casa da senhora Roger, ele encontra lá o senhor Patier e a senhora Plaine Manson. Estão lá nessa casa, assistindo também esse fenômeno, e fala com ele, né, da mesma forma. Eles falam da mesma situação, fala com ele com entusiasmo e fala em tom muito mais diverso. E ele fica, então, muito impressionado com aquilo ali. Esse senhor Patier era muito instruído, ele tinha era uma pessoa muito calma, uma pessoa com caráter grave, uma pessoa tranquila, linguagem pausada, ele coloca dessa maneira. Ele não tinha aquele entusiasmo, né? A dizer que a pessoa está empolgada e falando. E eles então convidam o professor Rivai para irem até a casa da senhora Plaine Manson, que lá haveria então essas manifestações. E ele então aceita de imediato, porque ele já estava assim, há muito tempo ouvindo tudo isso, e as pessoas falando, e as pessoas comentando a respeito, né, e pessoas, né, renomadas. E aí ele diz que foi a primeira vez, então, que ele presencia o fenômeno das mesas girantes. Mesa que se girava, mesa que saltava, mesa que corria, em condições tais, da forma que ele observa aquilo, que ele não tinha dúvida que alguma coisa estava acontecendo realmente diferente ali. Ele diz que assistiu, então, alguns ensaios, muito imperfeitos, de tentar escrever alguma coisa nardosa com o auxílio da cesta, e ele observava todos os detalhes. E ele diz que as ideias dele estavam longe de ser precisa, mas ele entendia que havia ali um fato que, sabe, tinha que ter uma causa. Aquilo ali não podia ser alguma coisa inexplicável. E ele, como um grande cientista que era, começou a se interessar cada vez mais. Ele começou naquele momento, aquela coisa que parecia um passatempo, né? Ele começou a tentar entender esse fenômeno. Ele via que qualquer coisa de séria estava acontecendo e que poderia ser uma revelação nova, poderia ser uma lei nova que a ciência até então não tinha descoberto. E aí, então, ele fica mais entusiasmado em poder estudar a fundo esses ensinamentos, ou essa nova lei. Ele está descobrindo uma nova lei da natureza que a ciência até então não tinha descoberto. E aí ele passa a observar atentamente todos os fatos. Ele fica um frequentador, passa a observar os fatos, mas ele passa a observar com firmeza, ele passa a observar de uma forma científica. Numa dessas reuniões, lá na casa, né, lá na casa da senhora Plaine Manson, ele, ele trava contato com uma outra família, a família Baldin. Residia perto, uma outra rua, e a senhora Baldin convida ele para assistir às sessões lá na casa dela, porque lá realizava a coisa com mais frequência. E lá tinha umas médios, Baldin tinha um médio, ou seja, a pessoa que fazia mais esse contato com essa nova causa. E ele vai, né, e passa a assistir na casa
então da família Baldin, e as médias são duas senhoritas que, em princípio, escrevia numa ardósia, numa cista que foi denominada como carrapeta, e tinha que ter a mão das duas médias. E quando ele vê a mão das duas médias e determinadas lógicas na escrita, ele, mesmo que combina, como é que vai combinar? Se, de repente, perguntas que eram feitas, perguntas que vinham naquele momento, perguntas que ele mesmo formulava, ela não poderia saber para combinar uma resposta. Então, aí faz com que ele fique cada vez mais atento a todos aqueles fatos. E ele fica realmente muito curioso. Numa dessas reuniões, lá na casa da família Baldin, ele começou um estudo sério do espiritualismo, né? Desse magnetismo, mas ele percebe que realmente tem alguma coisa e ele vai em busca disso. Não simplesmente pela revelação que estava ali, mas pela observação e pelo que estava sendo apresentado ali para ele. Então, tinha as observações, mas tinha alguma coisa sendo revelada para ele, para a humanidade. E ele queria descobrir isso. Então, ele compreende a gravidade do que ele estava se metendo. Ele entende a gravidade da exploração que ele estava entrando, porque era uma coisa nova não na França, não na Europa, uma coisa nova no mundo. E percebe naqueles fenômenos a chave de problemas tão obscuro e tão controvertido que envolve passado e futuro da humanidade. Ele percebe naquele momento que ali estava a chave de questões, tipo de onde vim, para onde vou, por que estou aqui. Ele traz todo esse conhecimento, ou essa intuição, porque certamente esse espírito foi muito preparado para fazer tudo isso. E ele diz que a solução que ele procurava em toda a vida dele era uma revolução nas ideias, nas crenças, porque muda tudo. Quando se descobre alguma coisa, realmente assim muda tudo. E ele percebia que era importante ele andar com muito cuidado. Ele utilizar da maior circunspecção. Ele não podia ser leviano nesse novo entendimento, nessa nova descoberta. Ele tinha que ser uma pessoa isenta de política, de religião, para ele não se iludir. Então, ele percebe tudo isso. E aí vem um primeiro ensinamento que depois a gente vai ver na doutrina espírita. Porque ele diz que um dos primeiros resultados que ele colhe, que ele observa, foi que os espíritos, né, esses seres, eles são igual a nós. Eles são almas dos homens, porque ele começa a perceber os costumes, o que eles falam, o que eles vão pegando. E entende principalmente que ele não tem nem plena sabedoria, não são sábios, não tem sabedoria de ciência, não tem plena sabedoria das coisas, ou seja, ele não tem uma sabedoria integral. Que o saber deles dependia do grau que eles estavam, em termos de conhecimento, em termos de moralidade. Isso é muito importante para a gente. Isso é muito importante para todo o espiritismo. E a gente bate muito em cima disso. E nós vamos ver isso. Está lá no Novo Testamento, está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 1, onde João escreve nessa epístola assim: Amados, não creias a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, isso é uma coisa já antiga, com esse ensinamento. E
Depois a gente vai encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulozinho, né, dentro do capítulo, um item especialmente, não crês em todos os espíritos. Isso é uma coisa muito importante para nós espíritas, porque nós temos que estar muito atento, como ele falou, como ele já percebe nesse primeiro momento, a diferença em estarmos encarnados e desencarnados é que estamos num plano diferente, né, num plano físico, também é um plano físico, um plano extrafísico, mas o nosso pensamento, as nossas ideias são as mesmas. Então, não é porque o Espírito falou isso que aquilo é uma realidade. Então, nós temos que analisar. É o primeiro grande ensinamento, então, que ele percebe para trazer para a gente. Ele percebe que fazia, então, era necessário andar devagar, andar com tranquilidade, ser realista para não ter problema. E percebe também que a opinião dele só tem valor de uma opinião pessoal. Então, ele fala do que ele acredita. Eu digo o Espírito que dá a mensagem. Quando lá João, na Epístola, fala que verificar-se é de Deus, é para saber se essa mensagem é uma mensagem que vem de Deus. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infabilidade do Espírito, que a gente tem que entender isso. Todos nós somos falhos, encarnados ou desencarnados. Então, o simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência, a existência do mundo invisível. Então, uma coisa já fica certa: existe um mundo invisível aos meus olhos. Existe ou não existe? Existe. Então, isso ele já percebe também. Então, isso ele considera que já era um ponto essencial, era uma porta que se abria para a exploração, que era, na realidade, também a chave de inúmeros fenômenos, né? Que inexplicável até o momento esse fato de existir essa continuidade. E o segundo ponto, que ele considera não menos importante, era que aquela comunicação que estava sendo dada, ele estava sendo observado, estudando, ela permitia se conhecer o estado desse mundo, seus costumes. E vai dizer o seguinte: quando a gente vai, né, quando a gente vai em algum país, a gente não conhece tudo, a gente vai buscando. E esses espíritos faziam isso, eles vão trazendo informação. Cada espírito trazia essa informação. Cada espírito mostrava um pouquinho. Por isso que não dá para acreditar em tudo, que ele pode estar mostrando uma coisa que não era também verdadeira. Ele percebe, então, que compete ao observador, caso naquele momento ele, formar o conjunto, pegar os detalhes, ver o que eu tiro, o que eu jogo. Dentro do nosso caso, vamos pegar os pontos, vamos ver, vamos anotar, vamos ver o que está falando desse país e vamos fazer um relatório. Com relação aos espíritos, ele ia pegando e montando essa ideia do que era realmente que estava sendo trazido. O que estava sendo revelado para ele, qual era a grande missão dele. Então ele já tem então uma grande noção do que ele tem que fazer, ele tem uma grande noção do trabalho que ele tem que exercer. Ele passa até então já trabalhando, já está um ano trabalhando, e a gente vai ver que ele tem uma notícia do desempenho dele, que ele fica com esse interesse. Muitos espíritos falam para ele, mas em 12 de junho de 1856, né, um ano após, pela mediunidade da senhora Aline, o professor Rivaio, ele se dirige ao Espírito Verdade. Ele queria ter mais informação da missão dele, que ele já sabia que era uma missão grandiosa. E ele, então, ele procura, e a espiritualidade permite, então, e a gente vai ver um determinado diálogo. O professor Rivaio pergunta: bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam.
Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio, tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a programação da verdade, mas do papel de simples trabalhador, ou de missionário em chefe, aí a distância é grande, e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades de que não dispõe. Então ele vê a humildade dele, ele acha que ele não tem a capacidade, porque ele já percebeu o tamanho da missão, a grandiosa tarefa dele. Ele então questionou o Espírito de Verdade e diz que ele não está se colocando com essa possibilidade. E a resposta vem: confirmo o que te foi dito. Olha, realmente, você é o que vai cumprir essa missão, é o que está aí para cumprir. Mas recomendo-te muita discrição se quiser sair bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Mais tarde você vai saber de coisas que ora você está surpreendido. Não esqueças que podes triunfar, mas podes falir. Então ele alerta para ele, você pode triunfar, mas você pode falir. Nesse último caso, se você falir, outro vai te substituir, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Assim como já teve outros, com outras missões e falharam, e outros vieram, né? Ele coloca, então, se Kardec falhasse na missão dele, iria vir outro com a missão de colocar essa doutrina e cumprir a promessa do Cristo. E o Espírito de Verdade continua: nunca, pois, fales da tua missão, seria maneira de a fazeres malograr-se. Então, isso que ele está falando para ele não é para ele expor para outro. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda não fizestes. Então, não vai ficar achando que já resolveu, contando para todo mundo que com o Espírito. Não. Olha, ela só vai se justificar quando tiver resolvido, e você ainda não fez nada ainda. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Isso é o Espírito de Verdade falando para ele. E ele volta a questionar: nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Por enquanto ainda está naquela, sou realmente eu que faço isso. Se estou destinado a servir de instrumento ao desígnio da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclama a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem, a ampararem na minha tarefa. Então ele, olha, se eu tenho que fazer, então me ajuda, não me deixa sozinho, não, eu preciso do amparo. E o Espírito de Verdade fala para ele: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se do teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podeis usar como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. É o nosso livre-arbítrio. Temos o direito, o dever de fazer as coisas, mas nós temos o direito de recusar. E aí a questão é nossa. E ele volta a perguntar: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Quer dizer, ele bota sempre a capacidade dele em jogo. Não, mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhas e perigos. Então, todos os grandes vultos espirituais, né, passam por grande dificuldade. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não é transformar uma nação, é transformar o mundo inteiro. Não suponhas que este baste publicar um livro, 2, 10, para em seguida ficares tranquilo. Eu publiquei um livrozinho ali, já estou cumprindo minha tarefa. Não é bem por aí, não. Tens que expor a tua pessoa.
Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjugarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores expressões serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Gente, olha o peso que é colocado nas costas do professor Rivaio. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso, viverias muito mais tempo. Então, se não tivesse o espiritismo na vida dele, ele viveria muito mais tempo. Mas tudo isso, então, vai chegar a causar essa questão na vida dele. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urges pedras agudas de serpentes. Então, muita gente vê um problema, desiste. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhos, os presunçosos e os ambiciosos. Então, se a pessoa é presunçosa, ambiciosa e orgulhosa, não vai conseguir dar prosseguimento. E a gente observa isso muito hoje, muitas pessoas que caem, muitas pessoas que estão na luta e, de repente, elas caem. Por quê? Porque ficam orgulhosas, acham que são os melhores, e aí esquece o objetivo principal. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Coragem, perseverança, inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Então, a gente observa, olha o que o Espírito Verdade fala para Kardec, depois que ele já compreendeu a tarefa dele, depois que ele já percebeu a grande necessidade da vinda dele no planeta. Então, ele, na matéria, que a gente fica mais fragilizado na matéria, ele questiona o Espírito Verdade e ele fala isso para ele, você precisa de devotamento, abnegação. Mas é claro que ele já veio com esse objetivo. Mas quando nós estamos na carne, a gente esquece muitas vezes, a gente ignora, não é nem esquecer, mas ignorar muitas vezes a nossa grande missão, a nossa grande tarefa. Então, a gente quando para estudar e para perceber o que Kardec, o que o professor Rivaio recebe, a grande tarefa dele pela frente, a gente questiona em nós. Então, a gente observa que ele diz que a gente precisa desse devotamento, essa vontade. E a gente fica pensando, olha a tarefa de Kardec, olha a tarefa desse espírito, porque não era só para aquele local, a gente observa para o mundo inteiro. E nós? Como é que nós estamos fazendo das nossas obrigações? Porque certamente nós temos obrigações, certamente nós fizemos compromisso na espiritualidade. Como é que nós estamos lidando com as nossas tarefas para auxiliar o Cristo? Não vamos prolongar muito, vamos dar prosseguimento neste programa de hoje, na próxima semana, para a coisa não ficar muito longa, mas para que nós possamos ter esse entendimento, esse conhecimento de como foi difícil
para o professor Rivaio fazer cumprir toda essa tarefa. E a gente vai parar para dentro de nós mesmos e perceber, nossa, como é que eu estou agindo? Como é que eu estou lidando com as minhas tarefas para dar prosseguimento a essa doutrina maravilhosa? Então não perca a próxima semana que nós vamos dar então continuidade a esse discurso todo do professor Rivaio, para a gente entender como é que chega então esse espiritismo nas mãos desse grande missionário. Que a paz de Deus esteja conosco, até a próxima semana.